tomou alguma decisão ruim ou omitiu-se de fazer o bem por estar com medo de algo? Hoje vamos conhecer um homem em uma posição elevada que lavou suas mãos, omitindo-se de fazer justiça por medo das consequências. No primeiro século, era comum que os judeus que viviam na região da Palestina fossem a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Por isso, nessa época, havia muita preocupação entre as autoridades romanas da província da Judéia, onde ficava a cidade. Isso porque havia uma grande tensão entre judeus e romanos. Os judeus odiavam os romanos, e estes sabiam muito bem disso. Logo, para eles, aquela era uma época em que poderia ocorrer uma revolta contra o império. E quem tinha de administrar toda essa situação era o governador da província, o procurador Pôncio Pilatos, um homem cruel que chegou ao ponto de misturar o sangue de alguns galileus que havia matado com o sangue de seus sacrifícios. Em uma destas ocasiões, uma multidão levou a Pilatos um homem acusado por eles de fazer o povo se revoltar contra Roma. Este homem era Jesus. Eles queriam que ele fosse condenado por Pilatos à crucificação, que era a pior forma de condenação à morte daqueles tempos. Era uma maneira muito cruel e dolorosa de execução usada pelos romanos para servir de exemplo a todos os que desejassem se opor ao império. Após ouvir de sua esposa que não deveria se envolver naquela situação, pois ela havia sofrido muito em sonho durante a noite por causa de Jesus, e após interrogá-lo pessoalmente, Pilatos concluiu que Cristo não era culpado e, por conseguinte, não era réu de morte, como afirmavam os que haviam levado. No entanto, ao invés de usar de sua autoridade para fazer justiça, Pilatos foi tomado pelo medo. Medo de uma revolta por parte da multidão, medo de ser acusado de ser inimigo de Roma, por inocentar um homem que, segundo o povo, alegava ser contra o império, medo das consequências por permitir a injusta morte de Jesus. Enfim, o medo levou Pilatos a simplesmente se eximir de qualquer responsabilidade e acatar o desejo da multidão. Fato é que Jesus não foi morto por causa da omissão de Pilatos. Pelo contrário, ele se entregou voluntariamente para morrer em favor daqueles que, arrependidos, crescem nele. Mas isso não exime Pilatos da culpa, apesar de ele ter lavado as mãos como um ato simbólico para inocentar-se dela. Com Pilatos, aprendemos que o medo pode nos fazer tomar decisões erradas, injustas ou mesmo se omitir de fazer o que é correto. Por isso, devemos agir diferente de Pilatos. Devemos crer que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, entregarmos as nossas vidas a Ele e confiar, sem medo algum, que todo aquele que nele crer, ainda que morra, viverá.